Atenção pessoal, a gente inicia aqui uma nova etapa do Tropa, tá bom? Onde a gente dividiu aqui em 4 encontros, direcionado agora para a banca, já visto que o edital saiu, vamos aqui direcionar para a banca as questões, vamos trabalhar nas maiores dificuldades, que é a 98, a parte processual do código, então será 2 encontros, teremos mais um do código da parte geral e um do estatuto, tá bom? Então vamos aqui para as questões, é o Tropa, é rápido, tá bom? A gente ganha o maior número de tempo possível, ó. Pertencente à administração direta, estamos falando da 98, quando fala de um órgão que pertence à administração direta do Poder Executivo, já estamos falando da Controladoria. Esse órgão, que é a Controladoria, possui autonomia administrativa e financeira, corretíssimo, tá bom? Ele tem a sua autonomia administrativa e tem a sua autonomia financeira, tá bom? As duas autonomias que a gente vai ter aqui, tá beleza? Então são as duas que a gente vai ter. Questão correta, artigo 1º, tá bom? Vamos para a segunda questão. O órgão previsto na Lei Complementar 98 possui a competência para realizar, requisitar e avocar. Corretíssimo. Quando ele falou em competência, pessoal, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar da competência processual. Tá bom? Da competência processual, é isso que você vai lembrar. Quando a gente fala em competência processual, é a competência para fazer o quê? Processos. Ah, professor, qual processo aí? Tu vai lembrar da sindicância, que é o procedimento disciplinar mais encorpado. A Lei 98 não prevê o procedimento disciplinar, mas sim a sindicância. Você vai lembrar do Conselho de Educação, Conselho de Disciplina e o processo administrativo disciplinar do civil. E o PAD militar. Pessoal, o PAD militar, a Lei 98 esqueceu de comentar. Ela usa ele como fosse um gênero de várias espécies, como se fosse o Conselho de Educação, Conselho de Disciplina e o PAD para o civil, tá bom? Beleza? Então, olha para a telinha de novo aqui. Sindicância e processo administrativo para apurar a responsabilidade disciplinar dos servidores integrantes do grupo de atividade da Polícia Judiciária, corretíssimo, Polícia Militar, Bombeiro Militar, agente penitenciário e demais servidores pertencentes à Secretaria. Pessoal, demais servidores não entra. Só vai entrar realmente o pessoal da atividade fim, da finalidade específica. Vai entrar o quê? PC, PM, Bombeiro, agente penitenciário e os peritos. Muita parte da lei vai falar Polícia Judiciária colocando os peritos dentro da PC e Polícia, ou PC e a questão dos peritos. Outros tópicos da lei vai falar Polícia Judiciária ou Polícia Civil, mais a questão dos peritos, tá bom? Então vocês tenham cuidado desse detalhe. Então essa questãozinha aqui está errada, tá bom? Não pega os demais servidores, tá bom? Nessa situação da competência, beleza? Artigo 1º, a questão da competência, beleza? Vamos avançar. A competência da Controladoria, citada na Lei 98, essa competência, visa o quê? Qual o objetivo da competência? E aí vocês vão ter que ter um cuidado. Cuidado para não confundir o visando da lei do artigo 2º, perdão, do artigo 1º, que é relacionado à competência, com o visando do artigo 2º, que é relacionado ao trabalho. Então, olha aqui. Atenção aqui, ó. Ó, atenção. Aí quando vocês forem estudar, analise isso aí. Observar, né? O visando ó, do artigo 1º, que vai ser diferente do visando ó, do artigo 2º. Por que, professor, é diferente? Porque um é o objetivo da competência, visar o objetivo. E o outro é o objetivo dos trabalhos. E eles são distintos. Um vai falar de eficiência e o outro vai falar de eficácia. Beleza? Vai falar de eficácia, prestar serviço à população, respeitar o cidadão, e outro vai falar dessa situação aqui, ó. Visa o incremento da transparência da gestão governamental, corretíssimo. A competência visa isso aqui, que é a maior publicidade dos atos, maior conhecimento da população. O combate à corrupção, corretíssimo também. Ao abuso do exercício da atividade policial, não esqueça que abuso, pessoal, tem duas espécies, né? A gente tem a situação de desvio, tá bom? E a gente vai ter a situação também referente aqui, ó, vou botar aqui no sentido para a gente ver, ó, sentido. O abuso, a gente tem a questão do desvio, que é quando tu sai do interesse público e passa para o particular, e tem a questão do excesso, que é quando tu faz um ato que não é da tua competência, beleza? Então, as duas situações. O abuso no exercício da atividade policial ou de segurança penitenciária, buscando uma maior eficiência, pronto, aqui vai falar de eficiência, lá fala de a questão da eficácia nos trabalhos, né? O que é a questão da eficiência, né?
A questão da eficiência é você, com o menor número de recursos, fazer o máximo possível. Já a questão da eficácia, que vai estar lá nos trabalhos, é a questão da agilidade, ser eficaz, tá bom? Continuando com vocês, dos serviços policiais e de segurança penitenciária prestada à sociedade. Essa terceira questão aí, pessoal, está correta também. A gente vai encontrar ela no artigo 1º. Quarta, conforme o texto legal, a Controladoria Geral de Disciplina, ainda que em andamento, quer dizer, o processo está em andamento, né? Ainda que em andamento, tá bom? Ele está dizendo isso. Poderá avocar qualquer processo administrativo disciplinar ou sindicância. Olha como é que ele fala, ó, processo administrativo disciplinar. A gente pensa que é o PAD lá do código. Não, isso aqui é um gênero que se refere a quê? Conselho de Educação, Conselho de Disciplina e o processo do civil, tá bom? Ou sindicância, passando a confeccioná-la a partir da fase em que se encontra. E aí é o cuidado, a palavra-chave é essa, a fase em que se encontra, tá bom? Porque você não vai iniciar do zero novamente, você vai a partir da fase em que se encontra, tá bom? Beleza? Então a questão aqui, número 4, está correta. Ainda a gente está no artigo 1º. Veja que no artigo 1º a gente fez 4 questões aí, tá bom? Os trabalhos da controladoria, quinta questão, né? Serão executados por meio de atividades preventivas, educativas, auditorias administrativas, quer ver papel, inspeção em loco, aí no local fazer uma inspeção, correições, aplicação de multa não. Isso aqui, pessoal, aplicação de multa vai caber ao Tribunal de Contas do Estado, quando vem irregularidades, ao Tribunal de Contas da União, tá bom? Que vocês vão ver lá, que ele vai trabalhar em sintonia com esses órgãos, tá bom? Até assinando convênio, mas não é ele que aplica multa, ele encaminha e o TCE aplica multa, tá bom? Sindicâncias, processos administrativos disciplinares, civis e militares. Questão de número 5 é uma questãozinha que está errada. E a gente vai agora para o artigo 2º, ó, relembrando aqui para vocês, ó, não esqueça disso, pessoal. A controladoria possui sua competência lá no artigo 1º, competência fazer processo. Só que ela também sim tem seus trabalhos. O que é os trabalhos da controladoria? Que você vai achar no artigo 2º. É você ver ela trabalhando, você vê ela realizando as suas atividades, realizando os seus trabalhos, tá bom? Então, quando a controladoria vai fazer o seu trabalho, é por meio de atividades preventivas, educativas, auditoria, inspeção, correição, fazer processo, fazer sindicância, tá bom? Não esqueça que quando fazer o processo é trabalho. Agora, falar que ela faz o processo é competência, tá bom? Outra situação são as atribuições. As atribuições são todos os pormenores que a controladoria fala. Isso aqui está onde, professor? Está no artigo 3º. O que são as atribuições? A controladoria, pessoal, está fazendo aqui o processo e precisa olhar um banco de dados. É atribuições. A controladoria está fazendo um processo e de repente precisa pedir um documento. Atribuições. A controladoria está fazendo um processo e de repente precisa, nessa feitura desse processo aí, precisa, conforme o convênio que ela assinou com o TCE, encaminhar essa documentação para o TCE. Isso aí também é atribuição, tá bom? Então volta aqui para o exercício. Sexta questão. Essa aqui está errada, né? Os trabalhos da controladoria visam, olha esse visando como é diferente daquele outro. Sempre a melhoria, na sexta questão aqui, certo? Sempre a melhoria e aperfeiçoamento da disciplina, corretíssimo. Regularidade e eficácia dos serviços prestados à população, quer dizer, fazer regularmente, sem haver interrupção, e eficácia, a presteza, a velocidade. O respeito ao cidadão, as normas e regulamentos, quer dizer, tudo que está escrito e tudo aquilo que são atos que venham a ser abaixo da lei, tá bom? Bem como atos que sejam da lei, aqui regulamentar num contexto geral. Aos direitos humanos, a normatização na elaboração de lei, pessoal, normatização na elaboração de lei não cabe à controladoria, isso aí é o poder legislativo, tá bom? Combate a desvio de condutas e a corrupção dos servidores abrangido por esta lei complementar. O restante dessa questão está correto, o erro é só aquela parte lá, questão errada, artigo 2º, tá bom? Vamos lá para a 7ª. Olha, a 8ª é enorme, né? A 8ª aí, tá bom? 7ª. Entre as atribuições da Controladoria Geral de Disciplina, quer dizer, ele vai comentar uma do artigo 3º.
dos órgãos de segurança pública e tal, temos realizar correições, corretíssimo, inspeções, vistorias, auditorias administrativas, visando verificar a regularidade e eficácia dos serviços e a proposição de medidas, bem como sugestão de providências necessárias a seu aprimoramento. Pessoal, por que é que eu botei essa questão? Porque quando tu olha essa questão, ela é muito parecida com os trabalhos, mas tudo aquilo que é trabalho, tudo aquilo que é competência também é uma atribuição, certo? Também é uma atribuição. Então, o que é que acontece? Cuidado para esse tópico aqui. Essa questão está totalmente correta. Você vai encontrar ela no artigo 3º, tá bom? Então, ela não é errada, não é... Ah, isso aqui é um trabalho. Não. Tudo aquilo que é trabalho, tudo aquilo que é competência, algo a mais é atribuição. Não esqueça disso, tá bom? A questão de número 8, pessoal, vai falar aqui de outra atribuição, tá certo? Eu quero que vocês resolvam ela em casa, tá bom? Devido ao tamanho e nosso tempo aqui, a gente vai tentar agilizar. Então, eu vou logo colocar aqui o gabarito dela correto e aí ela vai estar aqui no artigo 3º. Então, em casa, resolva essa daqui. No caso de criar grupos de trabalho ou comissões de caráter transitório, para atuar em projetos e programas específicos, tá bom? Podendo contar com a participação de outros órgãos, tranquilo aí, pode contar essas comissões ou comissão para fazer alteração aí no código disciplinar, pode fazer, não tem problema não. Podendo contar com a participação de outros órgãos e entidades da administração pública, estadual, federal, salvo municipal. Olha, eu não tenho salvo municipal aqui não, certo? Não existe essa situação de salvo, beleza? Caracteriza competência do órgão. Ó, aqui também tem 2 erros, tá bom? Isso aqui não é competência do órgão, pessoal. Isso aqui vai caracterizar o quê? Atribuições, tá bom? Isso aqui vai caracterizar a questão de atribuições, tá bom? Não vai caracterizar a questão de competência, beleza? Competência seria competência processual. E nem tem um salvo municipal, pode ser órgãos públicos estadual, federal e municipal. Então essa questãozinha está errada. Você também vai achar ela no artigo 3º. Estou até tentando colocar o que é mais polêmica aqui das atribuições, tá bom? Na situação de manter contato permanente com os vários órgãos do Estado, estimulando a atuar em permanente sintonia. O que é sintonia? Que trabalham da mesma forma, que sigam a mesma linha. Outros órgãos do Estado que ele vai falar, né? Judiciário, Legislativo, Executivo, tá bom? Com as atribuições da Controladoria Geral de Disciplina e apoiar os órgãos de controle externo. Que são esses órgãos de controle externo? São os tribunais de contas do Estado ou da União. No exercício de suas missões institucionais, visando afirmar convênios e parceria, é uma atribuição prevista no artigo 3º da Lei Complementar 98. Questão número 10 aqui, corretíssima aqui, de acordo com a lei, copiada e colada aqui, essa daqui correta. Aqui a gente vai encontrar ela justamente no artigo 3º, tá bem? Da Lei Complementar 98, né? O artigo aqui é o 3º, né? Conforme está citado aqui, tá bom? 11. Quando no cumprimento de uma atribuição, certo? A questão número 11 aqui fala de uma atribuição, a Controladoria Geral de Disciplina poderá requisitar no âmbito do Poder Executivo documentos públicos. Pode ou não? Pode. Necessária elucidação e ou constatação de fatos objeto da apuração e investigação. Aqui, pessoal, está corretíssimo aqui. Ela tem esse direito aqui de requisitar esse documento. A questão está correta aqui. A gente vai achar essa questão justamente no artigo 3º. Mas aqui é no seu parágrafo 1º. E não esqueça, quando ela pede documento, ela pode estabelecer um prazo. Qual o prazo? Nunca inferior a 5 dias, que é a questão logo de baixo aí que a gente vai trazer. Ó. Para cumprimento de suas atribuições, a Controladoria Geral de Disciplina poderá requisitar no âmbito do Poder Executivo documentos públicos, sendo assinalado prazos não inferior a 5 dias, tá bom? Então é isso mesmo, ela não pode dar 3 dias de prazo, ela pode dar 5, 6, 7, 8, para prestação de informação, e caso haja descumprimento da resposta, quer dizer, não mande a resposta, ensejará a apuração da responsabilidade do infrator. Corretíssimo, ele vai responder porque ele não quer responder, beleza? Ele vai ser responsabilizado por ele não querer responder. E em sendo o caso de improbidade, quer dizer, há uma improbidade administrativa, há um tratamento diferenciado, porque ferir um princípio da administração já é improbidade, por exemplo, ferir a isonomia, será encaminhado para quem? Improbidade é crime ou não é crime? É crime. Se é crime, a gente encaminha o Ministério Público, que é a Procuradoria Geral de Justiça, não é do Estado, é de Justiça, é de Justiça do Estado, mas não é a Procuradoria Geral do Estado, tá bom? Olha aí que tem um termo, nome justiça aí no meio, para diferenciar. Então essa questão de número 2 aqui está correto. Artigo
3º, a gente vai ver isso aqui, parágrafo 1º e 2º. Pessoal, explica melhor esse negócio de procuradoria e de justiça, não sei o que. É o seguinte, pessoal. Entre as atribuições aí da controladoria, ela deve encaminhar documentos relacionados ao que? Dano ao patrimônio e lesão ao patrimônio, certo? Que seria a mesma coisa. Também ela vai encaminhar aqui a situação daqueles que exigem medida judicial, quer dizer, alguém entrou contra o Estado aí. E outra situação, em casos de crimes, aí entre improbidade e entre ilícitos, né? Então, nesse caso aqui de dano ou lesão, ela vai encaminhar para a Procuradoria Geral do Estado, que são os advogados do Estado. Em caso de crime, ela vai encaminhar para a Procuradoria Geral de Justiça do Estado. Olha aí, ó, o nome Justiça. Isso aqui é o Ministério Público. São procuradores de justiça, que são promotores promovidos, e promotores que seria da primeira instância, procuradores na segunda, tá bom? Então, dessa diferençazinha nas atribuições. Cuidado, viu? Olha lá no artigo 3º que fala dessa atribuição aí. A próxima. Questão de número 13. Essa questão número 13 é simples, está relacionada ao cargo de controlador. É um cargo comissionado, é um cargo que não pode ter vínculo com as outras secretarias. Não é com todas as outras secretarias. Ele não pode ter vínculo justamente com as secretarias Sejus e a SSPDS. Não pode ter vínculo com essas duas secretarias. E essa questão aqui diz que esse cargo de controlador, que é o chefe da controladoria, o cargo máximo, não pode ter vínculo com as secretarias de governo. Pode, só não pode ter com essas duas. Por quê? Porque essas duas que ele vai punir os servidores da atividade fim. Tá bom? Então essa questãozinha aqui está errada. Está no nosso artigo 4º, tá bom? 14. São atribuições da Controladoria Geral de Disciplina, entre outros. Aí, pessoal, aqui rapidinho, é uma questão tranquila, é uma questão simples aí, tá bom? Vai falar da questão das atribuições aí, entre outras. Dirigir, definir, planejar, controlar, orientar, estabelecer as políticas, a diretriz, as normas, tá bom? E observe que agora essa atribuição é do Controlador Geral de Disciplina, não é da Controladoria. A da Controladoria é no artigo 3º e a do Controlador, professor, é no artigo 5º, é uma questão simples, estava copiado e colado. Ó. Dirigir, definir, planejar, controlar, orientar e estabelecer as políticas, as diretrizes, as políticas, quer dizer, como é que o órgão vai caminhar no ano de 2016, 2017, as diretrizes, as normas. As diretrizes seria o quê? O que ele vai atingir, o que ele vai fazer, tá bom? E as normas de organização interna, como é que é o estabelecimento lá, como é que a pessoa pode entrar lá dentro, como uma visita, uma situação assim, bem como as atividades desenvolvidas pelo órgão e processar esse sindicância, porque é ele que analisa. Por isso que ele tem que ser formado em direito controlador. Não esqueça, ó, o controlador é formado em direito? O controlador tem que ser bacharel em direito. O controlador é um cargo comissionado. O controlador tem conduta ilibada, equiparada a secretário, tá bom? E não pode ter os vínculos com as duas secretarias citadas anteriormente, tá bom? Vamos para a telinha voltando. Então, pessoal, processar sindicância e processo administrativo, disciplinar, civis e militares, avocado pela Controladoria Geral de Disciplina e aplicar qualquer penalidade salva de demissão. Olha aí, por que, professor, o senhor botou essa questão? Porque aqui é o único ponto polêmico do artigo 5º. Para efeito de prova, que é a interpretação literal, entenda o seguinte: se a Controladoria tomar um processo de baixo e ela resolver fazer, ela não pode aplicar a penalidade de demissão. O controlador não pode aplicar. Professor, se ela abrir o processo lá, ela pode aplicar a demissão? Para a praça pode, para oficial não, porque tem que mandar para o governador. Beleza. Por civil, se ela fizer um processo lá, pessoal, a própria lei da controladoria diz que a punição será aplicada pelo governador. Aí o civil é diferente. É tanto que o processo antes passa pela PGE, porque o governador não entende muito de direito em regra. Então, passa para lá para sanar o processo. E aí, professor, e se ela avocar o processo? Se ela avocar o processo, meu filho, não importa se é do civil, para efeito de prova, que a interpretação é literal, não é sistêmica. Não importa se o processo é do civil, não importa se o processo é do oficial, não importa se o processo é de praça. Ela não pode aplicar a demissão, porque está aqui na letra da lei, nesse tópico aqui, nas suas competências, tá bom? Professor, foi um erro da lei, foi o quê? Pai, não importa não. Arrocha na prova que a interpretação é literal. Correta, artigo 5º aqui, essa questãozinha aqui, salva a demissão, tá bom? Questão de número 15. Atendendo solicitação do Controlador Geral de Disciplina e ou dos coordenadores de disciplina, o Controlador Geral de Disciplina, geral adjunto, é o segundo homem na hierarquia da Controladoria.
certo? Então, ele vai substituir o controlador nas suas ausências e impedimentos, que ele vai substituir o controlador, tá bom? E os coordenadores de disciplina, o que é isso? A controladoria, olha aqui, vamos para cá, sem título, olha para cá. A gente tem aqui o controlador, que é o chefe máximo do órgão, o controlador adjunto. Essa palavra adjunto, pessoal, está relacionada a subchefe, subcomandante, tá bom? O secretário executivo dessa controladoria. E a gente tem aqui, pessoal, os órgãos de atividade meio, que vão dar suporte, e aqui os de atividade fim, ó. GTAC está aqui, e a gente tem aqui, além da questão do GTAC aí que a gente vai ter a situação dos coordenadores de disciplina. O militar, e aqui nós vamos ter o coordenador de disciplina civil. Temos o militar e o civil. Então, esse cara e esse cara aqui pode sugerir ao controlador. Sugerir o quê? Olha aqui. Bota aqui. Poderá, em caráter especial, não é sempre, designar integrantes da Comissão Permanente Civil Militar para compor as comissões de processos administrativos, conselho de disciplina ou justificação. O que ele está dizendo aí, professor? Não entendi. Preste atenção, preste atenção. Aqui dentro da controladoria, pessoal, tem os chamados gabinetes. Aqui, ó. Ligado aqui a coordenadoria de disciplina militar. Esse gabinete, pessoal, é o Conselho de Disciplina Permanente. Pronto. Quer dizer, tem 3 oficiais lá para fazer os processos que chegam, ó. Aí chegando processo, ó. Aí chegando processo. Atenção. Chegando processo. Vai para o controlador despacha com o coordenador e esse processo vai ser feito aonde? Nesse Conselho de Disciplina Permanente. Porém, o controlador, pessoal, pode nomear oficiais lá da polícia. Um daqui, nome outro daqui, de quartéis distintos, tá bom? Para formar um conselho. Olha aqui, 3 oficiais. Para fazer outros processos. Por que isso? Porque o Conselho de Disciplina Permanente daqui, que sempre está aqui, está cheio de processos. Esse aqui não é permanente. Ele foi formado para um único processo. Então, em caráter especial, esse coordenador ou esse controlador adjunto sugere ao controlador geral que pegue um do permanente daqui, por exemplo, esse aqui, junte com 2 dos quartéis, aqui, ó, com 2 e forma um conselho. Tá bom? Para quê? Para levar a doutrina da controladoria lá para dentro. É isso que está dizendo aqui a questãozinha aqui. Tá bom? Essa questão de número aqui 17, não é isso? Questão de número 17, perdão. A gente avançou aqui. Vamos aqui. Questão de número 15, tá bom? Então essa questãozinha de número 15, ela está o quê? Questãozinha está... essa daqui mesmo, de número 15. Vamos ver aqui. Isso mesmo. Vamos ver só um aqui, o detalhe. Atendendo a solicitação do controlador geral de disciplina, coordenador de disciplina ou da defesa do acusado, ia passando batido isso aqui, ó. Não pode a defesa do acusado fazer essa sugestão, é só mesmo o controlador e o coordenador, certo? Ao controlador geral de disciplina poderá em caráter especial, pronto, é só os dois, essa defesa do acusado não pode fazer isso, ele ia passando batido ali bem rápido, né? Então esse itemzinho aqui, pessoal, ele está errado, questão de número 15 está errado, artigo 9º. Seriam essas 2 autoridades que poderão fazer essa sugestão, tá bom? Que a gente viu lá, beleza? Vamos agora para a questão de número 16, tá bom? É uma questão simples aqui. Vai falar quem são as pessoas que podem formar a comissão na controladoria, mas foi formar do geral, de uma forma geral, tá bom? Ela é uma questãozinha que vocês vão achar ela no artigo 10, tá bom? No artigo 10. Vai falar de uma forma geral. E essa questão, pessoal, aqui específica, ela tem um erro. Por quê? Vamos ver aqui. O Controlador Geral de Disciplina poderá solicitar ao governador do Estado a cessão de oficiais das Forças Armadas, oficiais de outras polícias, né? Procuradores do Estado, membros da carreira da Advocacia Geral da União, delegados de Polícia Federal e outros servidores estaduais, municipais e federais para compor Conselho de Disciplina e ou justificação dos militares. Não. Para fazer processo do militar, pessoal, é só mesmo os militares. Essa parte aqui que vai falar do Conselho de Disciplina dos Militares e o Conselho de Justificação dos Militares, vocês vão achar essa parte aí justamente, pessoal, no artigo 11
e 12. E vocês vão ver lá que é só os militares. Agora, isso aqui, de uma forma geral, para fazer processos na contadoria, estaria correto. Mas como ele direcionou para o processo dos militares, então ele está errado. Mas, de uma forma geral, estaria correto. Mas essa aqui está errada, essa questão. Se fosse para processos em geral, sim, de civis e militares. Mas agora, só dos militares, somente o militar pode fazer. Questão de número 17, né? Questãozinha que a gente comentou, ela está correta. Vocês olham aí no artigo 11, tá bom? Beleza? Vamos para 18. Nos processos administrativos disciplinares, previsto para civis, olha aí, para os civis, em que apenas seja de demissão. Foi que eu disse que o processo do civil, só quem aplica demissão vai ser o governador, segundo a 98. Após decidido pelo Controlador Geral de Disciplina. Decidido o quê? Que vai ter demissão, então encaminha para o governador. E antes de enviar ao governador, deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, olha aí, com o fito de atestar a regularidade do procedimento. Como eu disse para vocês, que não conhecem às vezes muito da parte de direito, então a regrinha é essa, a questãozinha está correta, a gente vai encontrar ela no artigo 12, tá bom? Questão de número 19, aqui para a gente ganhar tempo, é uma questão simples, também está correto, a gente vai encontrar ela no artigo 12, vou só corrigir a 18, tá bom? Questão de 18 eu botei 12, perdão, é o artigo 11, tá bom? Vocês vejam aí no parágrafo referente a 11. Volta aqui. Questão de número 20. Se houver na apuração dos fatos praticados por policiais militares e bombeiros militares estaduais, conexão, que é conexão? Eles fizeram o fato junto. Sobretudo envolvendo praças estáveis e não estáveis, a competência para apuração será do Conselho Disciplinar previsto no Código Disciplinar. É não, pessoal. Não é dado no Conselho previsto no Código, é dado no Conselho previsto na Lei Complementar 98, que é justamente o permanente. Olha aqui. Ele está falando o quê? Ele está falando o seguinte, envolvendo praças estáveis e não estáveis. Olha aí o que ele diz. Ó. Se houver, na apuração dos fatos praticados por policial militar e bombeiro militar, ó, PM e bombeiro. Olha o primeiro fator. Pessoal, quem é que abre um processo envolvendo PM e bombeiro? Se houver conexão? Pode ser a controladoria ou o secretário. Lá no código diz isso. Porém, nessa situação aqui, ó, de PM e bombeiro com conexão, sobretudo envolvendo estáveis e não estáveis, quer dizer, sobretudo, quer dizer, agora é para lá mesmo. Se for só PM e bombeiro com estabilidade, certo? Ou não, ou os dois com não estabilidade, aí a gente deixa para o secretário controlar. Agora, nessa situação que um é estável e outro é não estável, nessa situação aqui, a competência para apurar não vai ser do conselho lá da PM não, formado por oficial lá da PM não, vai ser justamente do Conselho Permanente de Disciplina, ou justificação, né? Depende aí, previsto na Lei 98. Para quê? Para evitar, pessoal, que seja aberto um processo na PM ou um processo no bombeiro. Ah, não, mas se o secretário abrir, não é dois processos. Beleza, mas se foi estável ou não estável? Aí o que é que acontece? Pode ser que abrisse um PAD e um conselho de disciplina. Então, nessa situação, usa-se logo o conselho de disciplina permanente que pega para os dois aí. Beleza? Vamos voltar lá para a questão. Então, essa questãozinha aqui de número 20, pessoal, é uma questãozinha que está errada, tá bom? Errada, e você vai encontrar ela onde? No artigo 13. Artigo 13 aqui. Pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, tá bom? A gente resolveu umas 20 questões aí da 98, deu uma esticadazinha aí, né? Próximo encontro a gente continua 98 e entra na parte do Código Disciplinar aí, tá bom? Então, pessoal, até o nosso próximo encontro.